Josué, capítulo 3, verso 5. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Josué 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificação hoje, maravilhas amanhã. É o tema da nossa meditação. Santificação hoje, maravilhas amanhã. Deus amado, eis-nos aqui mais uma vez, diante do Senhor, neste exato momento, com intuito de ouvirmos unicamente a Tua santa e poderosa voz. Deste modo, pedimos que Tu venhas falar conosco em nome de Jesus. Pedimos que Tu venhas trazer a cada um de nós palavras de vida. Ó Deus, usa-me com autoridade, com poder, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o ano de 2021 se foi, fechou-se, dando início ao ano de 2022. Deste modo, podemos dizer que passado e presente se encontram, vislumbrando um futuro melhor. É certo afirmarmos que nós desejamos, sonhamos, almejamos viver um amanhã melhor do que ontem. Um futuro melhor do que o passado. Um 2022 melhor do que 2021. Pensando no povo de Israel, vivendo à beira do Rio Jordão, como descreve precisamente o capítulo 1 de Josué, nós podemos dizer que o mesmo, isto é, o povo de Israel, desejava viver além do Jordão, isto é, um futuro melhor do que o mesmo viveu no passado, aquém do Jordão. Vocês sabem que aquém do Jordão, no passado, o povo de Israel viveu primeiramente no Egito, na condição de escravo, vivendo, portanto, debaixo do tacão cruel, déspota, tirânico do rei do Egito. Por conseguinte, com a saída do Egito, passou a viver no deserto, na escassez, campo inóspito. E o povo está aqui, nestas circunstâncias, de acordo com Josué, em seus primeiros capítulos, ou do livro de Josué, em seus primeiros capítulos, tendo em vista, no meu entendimento, o que estava além do Jordão, o que o aguardava além do Jordão, cheio de expectativa, cheio de uma perspectiva totalmente no que diz respeito
ao que viria a acontecer positiva. Mas, de acordo com o verso 5 do capítulo 3, o povo devia se santificar, devia viver em obediência a Deus, se de fato desejava, como desejava, viver além do Jordão, uma vida farta, uma vida próspera. Além do Jordão estava Canaã. Canaã representava um futuro de prosperidade. Canaã representava um futuro de liberdade, de vida farta. Mas havia uma condição, de acordo com o verso 5 do capítulo 3, subserviência a Deus, obediência a Deus. Por isso que eu resolvi pensar com vocês neste tema, santificação, hoje, maravilhas, amanhã. Porque é isto, volto a enfatizar, que o verso 5 do capítulo 3 enfatiza, destaca. O povo devia, segundo o verso 5, se santificar. Eu penso que há alguns ensinos implícitos no verso 5. Ensinos que eu passo a apresentar a vocês. Quais são esses ensinos? Que nós podemos dizer que estão conectados com um presente que exigia obediência a Deus, com a finalidade de viver um futuro de maravilhas com Deus. Quais são esses ensinos implícitos no verso 5 do capítulo 3? Primeiro ensino, presta atenção. Apartar de um sistema maligno e destrutivo para se dedicar a Deus. Vou repetir. Apartar de um sistema maligno e destrutivo para se dedicar a Deus. Notem que a conjugação santificai-vos do verbo santificar indica exatamente isto. O verbo está no presente. Quando Josué diz santificai-vos, é uma condição que exigia abstinência, renúncia da idolatria, de alguns comportamentos no presente. O povo de Israel, que estava acampado de frente do rio Jordão, ainda estava, de uma certa forma, preso à idolatria, preso à superstição. Foram anos e anos e anos vividos no Egito, vivendo debaixo da idolatria egípcia. Foram anos e anos vivendo no deserto, externando de quando em vez desobediência, falta de fé em Deus. Era preciso que o povo se apartasse de tudo que estava associado à idolatria. Era preciso que o povo se apartasse de tudo que estava associado à superstição, ao que havia sido experimentado, vivido, adotado no Egito. Existia ainda resquícios entre o povo acampado à beira do rio Jordão de idolatria. O povo, então, deveria apartar-se deste sistema maligno e destrutivo para se dedicar a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se desejamos viver um futuro melhor que o passado, isto é, se desejamos viver em 2022 melhor do que vivemos em 2021, é preciso que venhamos a entender que há necessidade de nos apartar de tudo que é contrário à vontade de Deus,
de tudo que é antagônico à palavra de Deus, de tudo que não se encaixa, de tudo que não se conecta, de tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, as superstições, as idolatrias, os pecados. Se há resquícios de uma vida pecaminosa, vivida em 2021, permeando a sua existencialidade, hoje, eu venho aqui em nome de Jesus te dizer que é preciso romper com isto, é preciso afastar-se disto, se você deseja viver as maravilhas de Deus em 2022. Apartar-se hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, o verbo está no presente, santificai-vos, rompam com tudo que é incongruente, com tudo que é incompatível com a palavra de Deus. Segundo ensino, que no meu entendimento está implícito no verso 5, é sair da superficialidade do relacionamento com Deus. Sair da superficialidade do relacionamento com Deus. O verbo santificar também significa dedicar-se a Deus. Também significa entregar-se a Deus, sacrificar-se em prol das coisas de Deus. Deus está dizendo aqui nas entrelinhas, por meio de Josué, o seguinte: vocês precisam apartarem-se da idolatria, do paganismo, da vida comportamental pecaminosa, não por conta de uma exigência, de uma formalidade, não em função da obediência a um ato religioso, a um sistema religioso, no caso, ao sistema religioso judaico, mas de corpo e alma. Internamente, subjetivamente, deve haver em vocês o desejo de viver voltados a Deus. Vocês devem sair dessa superficialidade, dessa vida que só visa obediência ao sistema, ao rito religioso, à regra religiosa. Não adianta nada jogar os ídolos no lixo, rio abaixo, e continuar carregando os ídolos dentro do coração, na alma, na subjetividade, na interioridade, na cabeça. Se vocês desejam viver as maravilhas de Deus, povo de Israel, nas entrelinhas está dizendo Josué, vocês precisam viver uma vida de dedicação a Deus, de abstinência total, real, genuína, verdadeira. Aqui não é bater continência a minha palavra, a minha ordem, aqui não é bater continência a necessidade de viver isto com a finalidade de ganhar alguma coisa oriunda do céu. Aqui tem a ver, portanto, com romper internamente, na alma, no coração, com tudo que é podre, com tudo que não tem a ver com o que agrada a Deus. É integralidade, é vivência diante de Deus, na alma. Quantos de nós, muitas vezes, passamos a viver mais em função do sistema religioso? Passamos a viver mais em função das regras religiosas. A exemplo dos fariseus, no contexto do Novo Testamento. Mas, no fundo, no âmago do nosso ser, na alma, na nossa subjetividade, há uma voz que ecoa, dizendo: o desejo é viver em função de mim mesmo e em função das coisas do mundo. Diante dos homens está tudo ok. Diante do sistema religioso está tudo ok. Quem vê, quem nota, quem percebe,
diz: este ou esta é fiel a Deus. Mas no fundo, onde só Deus penetra, onde só Deus põe a mão, onde só Deus enxerga, há uma vontade enorme de viver distante de Deus. O que Josué está dizendo ao povo, nas entrelinhas, implicitamente, entendo eu, é: vivam se dedicando a Deus e não ao sistema religioso judaico, e não às regras, e não às cerimônias. Não vejam isto simplesmente como um ato religioso único, que exige de vocês obediência, visando um resultado, algo pragmático. Vejam isto como a necessidade de vocês viverem independente das circunstâncias, independente do que vier, agradando na alma a Deus. Irmãos e irmãs, se desejamos viver as maravilhas de Deus, independente das circunstâncias, em 2022, é preciso que venhamos a ter um relacionamento com Deus profundo. É preciso que saiamos da superficialidade, da religiosidade, das regrinhas religiosas, do bater continência nos cultos. É preciso vivermos a realidade dos cultos. É preciso vivermos a realidade da nossa religião. Aqui dentro do peito, na alma, na interioridade do nosso ser. Terceiro ensino, que no meu entendimento está implícito no verso 5, é avançar crendo no melhor de Deus. Avançar crendo no melhor de Deus. É o que indica a expressão: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A maravilha é a abertura do Jordão. Caminhem, entendendo vocês que o melhor de Deus aguarda vocês. O Jordão vai se abrir, o Jordão vai se romper. Deus vai fazer com que as águas do Jordão se rompam. A passagem vai surgir diante de vocês. Vivam avançando adiante, crendo no melhor de Deus. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, é preciso vivermos neste mundo com a cabeça no céu, e não neste mundo. É preciso vivermos neste mundo com a cabeça nas bem-aventuranças eternas, apesar das circunstâncias. É preciso vivermos neste mundo cheio de coisas negativas e ruins, tendo-nos uma visão positiva, porque o melhor de Deus nos aguarda. Canaã está adiante de nós. Canaã, no contexto do Novo Testamento, significa as bem-aventuranças eternas. É preciso vivermos neste ano de 2022 e nos anos que virão, seguindo-nos avante, crendo no melhor de Deus para nós. Afinal de contas, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos negativos, eu imagino que, assim como eu, você vive entendendo que o que te aguarda é o melhor de Deus. Que Deus cuida de você, que Deus te observa, que Deus te nota, que Deus te enxerga, e que Deus tem o melhor para você. É óbvio que o melhor de Deus para você nem sempre é o melhor que você entende ser para você. Às vezes o melhor de Deus para você são as tempestades, são as dificuldades existenciais. Mas é o melhor de Deus. E quando a gente vive nesta vida, mesmo vivendo nos momentos difíceis, entendendo-nos que o melhor de Deus nos aguarda, a gente passa por tudo que é difícil nesta vida, de peito estufado e de cabeça erguida.
Josué está dizendo: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Jordão vai se romper. A passagem vai abrir-se diante de vocês. Vocês sabem que o Jordão representava aqui um percalço, uma dificuldade na vida do povo de Israel, tendo em vista estas circunstâncias. Qual é o seu Jordão? Qual é a sua dificuldade? O que está fazendo com que a sua visão do amanhã seja mais pessimista do que positiva? Talvez seja um Jordão que está há anos te atormentando. Eu venho aqui te dizer em nome de Jesus que você deve caminhar, seguir avante, independente do rio, do Jordão, que vier existir, ou passar a existir, ou se já existe na sua vida, crendo no melhor de Deus para você. E por fim, em quarto e último lugar, eu entendo que está implícito no verso 5, que devemos glorificar a Deus por todas as nossas conquistas, ou em todas as nossas conquistas. Ou melhor, a glória das nossas conquistas deve ser dada a Deus. É o que indica a expressão "o Senhor fará". Não é Josué, não é o braço forte de Josué, não é a coletividade do povo promovendo uma força única. É o Senhor que vai fazer com que o Jordão se rompa. Todas as nossas conquistas, tudo que viermos, portanto, a conquistar nesta vida, nós devemos, por meio destas, exaltar, enaltecer a Deus. Essa expressão, "o Senhor fará maravilha dos meios de vós", Deus fará, indica que o povo deveria entender que não eram os deuses pagãos, talvez egípcios, que iam fazer com que o povo atravessasse o Rio Jordão, mas Yahvé, o Deus de Israel. Nós devemos entender que tudo o que viermos a conquistar nesta vida, e conquista aqui não tem a ver unicamente com o que é físico, neste contexto aqui tem a ver com o que é físico, a conquista da terra. Em nosso caso, na linguagem do Novo Testamento, não tem a ver muito com o que é físico, tem a ver com esse bem-estar subjetivo, com essa paz, com essa tranquilidade que muitas vezes inunda a nossa alma, mesmo vivendo nos tempos difíceis. Isso vem de Deus, isso vem do céu, é dádiva, é bondade de Deus. Passar pelas dificuldades, gozando de uma paz sem igual, que gera no ímpio espanto e perplexidade. Se você vier a conquistar o que for em 2022, entenda que o causador desta conquista, seja ela qual for, é Deus. E você deve glorificar a Deus por isso. Josué está dizendo ao povo: entendam que é Deus que vai fazer com que vocês venham romper as águas. É Deus que vai fazer com que Jericó, a posteriori, venha cair. Não só o rio vai ser aberto, mas as muralhas de Jericó vão romper de alto a baixo. Não vai ser o som das trombetas, nem os passos fortes de vocês em volta da cidade, mas o meu poder, agindo por meio do som emitido, por meio das trombetas e dos passos fortes de vocês em volta da cidade. A glória é só minha, não tem a ver com nada
que faz parte do panteão religioso egípcio. Tem a ver comigo, Deus, o Deus vivo, que sustentou vocês até aqui na caminhada do deserto, que arrancou vocês do Egito. Que 2022 seja o ano em que venhamos a colocar tudo que viemos a conquistar no altar de Deus, dizendo aos homens e ao céu e à terra, portanto, tudo que temos, tudo que conquistamos veio de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu concluo essa mensagem destacando que o amanhã vitorioso dependerá do hoje santificado. Tem muita gente que almeja a conquista, mas se esquece de que na vida com Deus, para conquistar, é preciso se sacrificar. É preciso renunciar a muitas coisas. E eu ouso dizer que conquista, que sucesso na vida, em nome de Deus, sem sacrifício, sem renúncia, é mais sinal de juízo do que de bênção. Na vida cristã, meus irmãos e minhas irmãs, a santificação vem antes, a consagração vem antes, a renúncia vem antes, a morte vem antes, a cruz vem antes. A ressurreição sucede a cruz, o triunfo sucede o sofrimento. Tem muita gente que quer viver a ressurreição sem ter vivido a cruz. Tem muita gente que quer viver o triunfo sem ter vivido o sofrimento da cruz. Se você não for bênção onde estiver, será maldição onde for. O hoje de Deus é uma escola para sermos mais úteis em suas mãos no amanhã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ponham-se de pé. Deus amado, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de termos sido alcançados por esta graça bendita, maravilhosa. Jesus, em nós. Ó Deus, permita que neste ano de 2022 tenhamos uma vida mais santa, mais piedosa. Eu sei, Deus, que se depender de nós, vamos fraquejar, porque ainda somos potencialmente capazes de pecar e pecar contra o Senhor. Mas pedimos que Tu venhas nos auxiliar, que Tu venhas nos direcionar, que Tu venhas, meu Deus, em o nome de Jesus, proporcionar a cada um de nós a capacidade de vivermos em santidade neste mundo. Desejamos gozar as maravilhas, as bênçãos do Senhor, a bênção de ouvir a palavra do Senhor e sentir regozijo, a bênção de participarmos da Santa Ceia e sentirmos regozijo, a bênção de passarmos a exercer uma vida devocional, de piedade, nos dias que fazem parte de cada semana, de cada mês, de cada ano, que passam a envolver a nossa vida. Que 2022, no tocante à primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba, seja um ano de maravilhas, porque a mesma já sabe que é preciso, no presente, se santificar, se consagrar diante do Senhor. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.